Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Obrigado a todos pela oportunidade da reflexão que faremos hoje para essa palestra que vai tratar o tema do Livro dos Espíritos, um dos capítulos que, na verdade, como todos os demais, constitui ensinamento, é claro, mas esse traz, em particular, na minha consideração, um dos temas que se tratam pilares efetivos, básicos, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos, que é o capítulo 4, né, da pluralidade das existências, no Livro dos Espíritos. Só para termos ideia, nós vamos tratar hoje do item 203 a 206. Pouquinho antes de começarmos, vou pedir a todos que nos acompanhem nessa gravação feita hoje aqui no Rio de Janeiro, para que possamos nos abstrair um pouquinho, já que estamos buscando esse assunto, esse tema, estamos buscando essa gravação pelo tema que ela traz a nos provocar o íntimo na reflexão necessária, a nossa modificação, que nos desconectemos um pouquinho desse cotidiano que nos assoda, que nos afronta, que vem nos buscar, e possamos agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, modelo e guia dessa humanidade em que estamos inclusos aqui como espíritos nesse momento encarnados, e junto com os nossos mentores, e sobretudo com o Dr. Herman e toda a sua equipe espiritual da Casa do Caminho, essa casa que serve com amor, que serve com dedicação, que serve com carinho, que abriga, que cuida a tantos que lhe buscam, todos aqueles que lhes buscam, possamos fazer esse momento de desconexão do cotidiano e entrarmos nesse momento do nosso estudo. Pedimos assim a providência do mais alto, a providência de Jesus, para que possamos juntos desenvolvermos o tema que ora nos propomos a fazer. Graças a Deus. E assim tratando, como eu falava novamente, capítulo 4 do Livro dos Espíritos. É um capítulo pluralidade das existências e ele tem vários índices. E assim, é importantíssimo. Não dá para nós falarmos de doutrina, para avançarmos nos estudos, para tratarmos sobre a nossa condição frente a uma doutrina que abraçamos. Não importa quando, não importa o porquê, importa que, na verdade, temos um esclarecimento da razão de aqui estarmos, de onde viemos e para onde vamos. E esse capítulo fundamenta isso, pois ele trata da reencarnação. Explica. Justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, sim. Não podemos nos pensar apenas seres viventes deste planeta único, como se somente a Terra pudesse habitar vida na condição carnal que estamos, como existem os mundos de condições pré-existentes da nossa atual forma física, como das evoluções. Né? Espíritos que somos, criados simples e ignorantes, vamos tratarmos mais sobre isso, nós vamos entender o porquê dessa criação igual e do nosso desenvolvimento. Para quê? Para a nossa melhora. Para a nossa melhora. Qual o modelo e guia? Jesus. Mas, enquanto estamos aí, alguns bilhões de anos atrás do nosso irmão maior, mas não estamos longe, nem é impossível que lá cheguemos, vamos estudando aquilo que a doutrina nos traz para esclarecimento. Ela não vai produzir milagre algum, não. Eu fico, às vezes, muito pensante quando a gente procura sobre o tema. As pessoas procuram casas espíritas ou outros templos religiosos, cristãos ou não, em busca de solução de seus problemas. Quando, na maior parte das vezes, o que nós devemos, na verdade, buscar, e isso demora, porque para cair essa ficha e termos aceitação, é entendermos o porquê das questões que nós tratamos como problemas em nossas vidas. Por que isso acontece comigo? Por que ele ali vai tão bem, fazendo tão pouco, e eu fazendo tanto, no nosso julgamento, na nossa régua, que geralmente é diferente da régua com a qual mensuramos as coisas e as pessoas ao nosso derredor, desde a família até os amigos e passando daí os mais distantes? Por que eu fazendo tanto? Porque eu acho que faço tanto, tenho tão pouco, eu consigo galgar tão pouco.
aí o mérito de toda a explicação que vem junto desse capítulo, claro, que o Livro dos Espíritos vai trazer até a questão 1019, muito conhecimento. Mas, sobretudo, é nesse momento que nós começamos a perceber a razão do porquê aqui estarmos e o fato de estarmos. Né? Poderíamos pensar numa existência única, poderíamos pensar no imediatismo do materialismo, só de aqui chegarmos, tal qual a grama, que também tem a sua função, não é assim? Nasce, acontece e morre tão rapidamente sem deixar nenhum registro? Não. Vamos um pouco mais. Então, a encarnação nos diferentes mundos, falávamos, a transmigração progressiva, sorte das crianças depois da morte, um tema muito difícil, sexo nos espíritos. Não é sexo com os espíritos, é sexo nos espíritos. Parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Bom, o nosso tema fica aqui no antepenúltimo, parentesco e filiação. Vai começar na questão 203, vai até a 206 e vamos tentar fazer essa abordagem com todos vocês. Claro que não será uma abordagem tão detalhada, né? É uma palestra que busca lhes provocar a curiosidade, o íntimo, a fim de buscarem cada um de vocês que aqui estão conosco no momento dessa gravação para melhorar o seu conhecimento. Aliás, conhecimento, como diz Albert Einstein, esse cientista, esse físico do século XX que tinha uma pegada humanista extraordinária, ele dizia: tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu saber. Então, saber, conhecer sobre doutrina, conhecer sobre outros assuntos, todas as demais, conhecer sobre ciência, sobre história, sobre geografia, sobre sociologia, sobre filosofia, tudo é importante. Porque quando agregamos conhecimento e junto com a doutrina, com tantas explicações detalhadas e fundamentadas pela razão, nós conseguimos encontrar um approach, conseguimos encontrar uma ancoragem para tudo que está à nossa volta e porque estamos inclusos, né, nesse momento, nesse planeta extraordinário chamado Terra, né, que está nesse momento mudando, como nós também. O planeta não muda sozinho, não há pode haver mudanças geológicas, climáticas e tudo, mas o contexto de ser a casa que nos guarda como lar, não, casa é uma coisa, lar é outra, vejamos, tá? A casa contém o lar, e nem sempre um lar precisa de uma grande casa. Às vezes, uma simples cobertura, dependendo do ser que ali está, já forma um lar. Então, vamos olhar agora, mas eu vou ter que fazer uma regressão rápida aqui, assim, puxar um pouquinho, só na primeira questão, que é para que a gente possa embasar, ou pelo menos eu lhes peço licença para que eu possa fazer assim, no meu raciocínio, no modo de lhes explicar. Reencarnação, a questão é 166. Você falou 203, calma, eu pedi para dar um retorno. Então, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Sofrer aqui não é esse sentimento e essa sensação que nós temos de um sofrimento, de uma dor, é ter a oportunidade, ser reoportunizado a uma nova prova. Então, como é que fazemos? Segunda época. Em muitas coisas estamos na segunda época, né? Elas estão acontecendo para que a gente possa ter, por mérito, por graça do Pai, nessa reoportunização, reoportunizarmos, que possamos fazer a prova e dar a resposta necessária. Aí passa. Não é assim na escola? Nós estamos na escola, somos levados a absorvermos, cada qual ao seu modo e seu gênero, um conhecimento que é aplicado de uma forma única. Cada um recebe de uma forma, cada um absorve de uma forma. Alunos que vão tirar 6, alunos que vão tirar 7, 8, 9, 10, alunos que vão tirar 0, porque não quiseram aproveitar nada. Bom, de qualquer maneira, o cara tirou 10 e passou, beleza, certo. Quando está nesse 10, assim, mas somos poucos, né, que tiramos 10, eu acho. Mas está com 6, passou balizando, podia estudar um pouquinho mais. Tirou 4, não atingiu a nota necessária, a gente volta para uma segunda época. Não dá reprovação, não. Não estou falando de reprovação.
Eu estou falando de segunda época, de reoportunização da prova. Agora, se reoportuniza e você não acontece, bom, aí você vai ter que compulsoriamente repetir todo aquele processo. De qualquer maneira, o repetir o processo não é exclusivo, mas inclusivo, trazendo para cada um de nós aquele momento de refazimento. Então vamos lá. Os pais, questão 203, de parentesco e filiação. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral. Vamos lá. Espírito é indivisível. Nós somos criados simples e ignorantes, mas somos únicos. Somos indivíduos, indivisíveis, desculpe. Não tem como você dividir um pedaço da alma. É a mesma coisa que nós falarmos em minha outra metade. Não existe, o espírito é inteiro, ele é completo em si. Né? Não é uma completude de todo o aprendizado moral, de toda a alavancagem que nós podemos e devemos produzir em nossas existências aqui e na erraticidade, mas o espírito é individual. Não é individual pelo nome que recebe, da onde procede, da família que procede, não. Ele é individual na sua criação. Criado simples e ignorante, ele vem com a sua capacidade única, ele ser ele. Muitos serão os nomes, muitas serão as experiências, mas a gente não se divide. Né? Não tem como nós pensarmos, como também já foi uma crença, e ainda acontece de ser, que fazemos parte de um todo que é dividido, vivemos individualmente aqui e depois voltamos a esse todo. Não, isso não ocorre. A doutrina esclarece isso, e a doutrina, é bom que pensemos, um dos pilares dela está na filosofia, está na religião e está na ciência. Tanto na ciência, quanto na filosofia, quanto na religião, nós vamos encontrar o fundamento de uma reencarnação. Ah, não, mas tem outras... Tudo bem, ninguém está falando. Estou falando desde Krishna, desde Buda, de Sócrates e outros tantos avatares, exemplos que nos trouxeram a possibilidade da reflexão sobre a razão e a lógica de uma reencarnação. Porque senão, cadê a função divina? Onde a razão de um pai de amor, como nos trouxe Jesus, ou ser então ele aquele Deus de castigo imediato, aonde esse amor e justiça? Né? Porque estaria favorecendo a uns pela sua inteligência, sua condição material, nem sempre conjuga isso, tá? Às vezes temos condições extraordinárias, materiais e moralmente falidos, e de outras tantas vezes também sem condição material alguma, uma evolução, um desdobramento moral extraordinário. Exemplos que nos são trazidos. Chico Xavier, um homem simples. Que demonstração, que entrega de amor. Falando dentro da doutrina. Madre Irmã Dulce, na Bahia, né? Nossa querida Irmã Dulce, que como Madre Teresa de Calcutá, se voltou aos pobres de modo indistinto e dedicado uma vida. Francisco de Assis lá atrás, se não o exemplo, a continuidade do passo daquele Jesus, irmão maior, que veio aqui criar um rompimento, criar uma abertura naquela história difícil e nos trazer a percepção da caridade, do amor ao próximo, do reconhecimento do Deus, acima de tudo, e do nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, mostrando que somos iguais, pois que deveríamos fazer, desejar, agir para com o próximo como gostaríamos e gostamos que seja para conosco. Então, não existe existe a individualidade, não existe o repartir do espírito. Então, pai e mãe, na sua união sexual, produzem um desdobramento molecular extraordinário, biologicamente já explicado, e que ali começa a união perispiritual de um espírito errático que vem a nós. Então, o que se transmite é o DNA, o gene. O gene está transmitido. Né? Nós temos um gene que
vai nos trazer características, o cabelo, os olhos, mas não características morais. Pode trazer uma característica defeituosa. Pode trazer, pode estar inclusive no signo da necessidade de desdobramento daquele espírito enquanto encarnado, ter deficiências das mais variadas, sejam físicas, sejam transtornos mentais, psicológicos, enfim, pode ser. Isso é transmitido, isso pode ser um acidente na hora do parto, pode ser diversas coisas se explicam, mas o espírito não procede de uma parte do outro espírito. O espírito é individual. O espírito procede dele próprio, na sua continuidade. Criado simples e ignorante, foi lá até o momento em que ganhou em todas as suas experiências, em todas as suas passagens, nos mundos que lhes foram concedidos, a individualidade e aquele princípio cria a sua identidade e a partir dali é um ser completo em desenvolvimento. Transmitimos, como pais e mães, todas as nossas muitas oportunidades, características genéticas, não características morais. É a mesma coisa da inteligência, né? A gente fica olhando aí pais geniais, professores, eles assim, pesquisadores extraordinários e tem filhos com inteligência, vou dizer assim, um exemplo para não ficar chocante, mediano, né? Pais com extraordinária capacidade moral, de investidura moral rígida. Rígida no sentido de ter um princípio, não é de ser endurecido, mas de ter um princípio por essa moralidade. Acabam formando pessoas que são corruptas, que são criminosos em todos os gêneros, assassinos, pessoas que enganam, não é? E tem pais que a origem não é essa. Não, tal pai, tal filho. Não é assim, não. É claro que a partir de toda uma história familiar, você pode começar a dar exemplos dos quais você, em primeiro plano, você que eu digo, nós, né, ficamos responsáveis por aquilo que fazemos. Né? Como lá no Pequeno Príncipe, né, dessa história extraordinária em que eles somos responsáveis por aquilo que cultivamos. Né? Ele está lá colocado. Né? Exupéry coloca isso de forma magistral na sua obra, em uma das suas obras, que é tão famosa, que é O Pequeno Príncipe, coloca que somos responsáveis. Então, os pais são responsáveis. Por quê? Porque, como está ali na questão 203 ainda, vamos tratar dela um pouquinho mais, porque é base lá. Recebemos aquele espírito. Faz parte da família? Nem sempre, mas pode fazer parte de uma família espiritual. Criado lá atrás, nós fomos criando as nossas tribos, as nossas aldeias formadores. Né? Vamos formando esses grupos. Como está na história dos sapiens. Né? Nós temos um pouco mais de 200 mil anos. A ciência traz isso de confirmação. Antes disso, forma a hominídea, nós lá atrás ainda, 6 milhões de anos, aí já tempo um pouquinho maior para a nossa visão de tempo, para o mensurar de tempo, 6 milhões de anos, nós nos separamos dos símios, né? Do chimpanzé. Nós criamos uma formação biológica, desenvolveu-se separando-se dos símios, para dar origem ao hominídeo, que hoje, ali com 200 mil anos, deixou o sapiens sapiens sobre a superfície, desenvolvendo auxiliando na extinção, vamos dizer, auxiliando, que uma forma razoável, como a ciência nos traz, a extinção dos neandertais e de outras raças hominídeas que tinham. Sobrevivemos pela nossa inteligência, não pela nossa capacidade física. Aliás, até lá nós ainda éramos muito mais caça do que caçadores. Vivíamos da caça e da extração, mas éramos muito mais caça, ou seja, objetivo de outros, nós nos tornávamos objetivos de outros, por todas as razões, do que mas tínhamos a inteligência. Então ali, formando já as suas primeiras ideias de família, dessa célula máter, desse início, civilização realmente na nossa história humana, nós vamos começar aí com 5 mil anos, né? 5, 6 mil anos, a partir da formação de reinos, de moeda, de uma série de registros que ainda considerados hoje por nós primitivos, já foi um avanço extraordinário, né?
Tecnologicamente, nós estamos avançando todos os dias, nós estamos acostumados com uma velocidade extraordinária que está acontecendo agora de evolução, mas nós estamos nos esquecendo que começamos lá na Pedra Lascada, que já era uma tecnologia, não só o domínio do fogo, e depois com 12, 10 a 15 mil anos, na verdade, é o que se diz, inclusive aqui para a própria América do Sul, quando entramos aqui, não porque não houvesse, já haviam os indígenas aqui, haviam os nossos irmãos índios da própria terra, mas quando o chamado homem branco vem buscar aqui, homem branco é ótima referência, vem buscar aqui as terras das Américas, 10, 12 mil anos. E aí que nós estávamos aprendendo a domesticar terra e animais. Domesticar terra, sim, domesticarmos a terra e nos submetermos ao aprendizado de tentativas, erros e acertos. Família, quanto não é a tentativa de erro e acerto? Não é o espírito que está ali, uma parte do pai e da mãe. Ah, tal pai, tal filho. Repito, não. A moralidade ela é individual, é de cada espírito. Somos seres individuais. Não vamos... Eu posso culpar, se eu quero culpar, meu pai e minha mãe, porque não me deram a aparência bonita como as referências que tem no cinema. Isso são referências. Eu não quero dizer que eu sou bonito, é claro. Mas quero dizer que o que a gente usa de belo hoje é muito diferente do belo de 20 anos, 50 anos. É só voltar no renascentismo e vamos olhar o que era o belo que estava retratado nos quadros por artistas, por inteligências extraordinárias. Aliás, vamos falar na inteligência, né? Voltando. Quantas famílias criam seres simples e outros que criam gênios, né? Quantos gênios aqui nós temos? E eles vieram de pais simples, normais, às vezes até humildes, mas não humilde no sentido de humildade, de um sentimento, de um valor moral. Humildade que a gente faz de referência, o Marlio Lemos fala sobre isso. São aquisições morais, humildade, né? Mas com menos posses materiais. Então, o que precisamos pensar é que parentesco e filiação são necessidades reencarnatórias. Existe assim, alguém diz que esse sentido de reencarnação diminui o meu valor, né, a importância que alguns atribuem a essa genealogia, né? Alguns ficam vivendo porque tiveram alguém lá no passado, um parente, alguma coisa, como um barão, como um príncipe, como isso aqui. Primeiro, esses eram títulos que eram adquiridos através de meios nem sempre considerados hoje tão lícitos, né? Você, fronhado lá numa corte ou num meio, você adquiria através, sabe, do que tipo de concessões ou que tipo de associações, né? Vamos lembrar que nós estamos aqui no Brasil, uma terra novíssima em folha. Nós não temos uma raça dominante, né? Como o negro na África, os nórdicos, né? Enfim, aquelas raças que ficam aparentemente muito determinadas, muito delineadas, né? A gente é uma mistura, vamos se misturando e vamos lembrar que mistura que nós somos, porque aqui chegaram vários europeus, né? Portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, né? Que vieram nos buscar. E buscamos na África de modo vergonhoso para atendimento a nós como espíritos à época, os negros com os quais nós escravizamos, de modo vergonhoso, né? Mas fizemos isso em consórcio com outros similares da raça deles, outros negros que entravam e buscavam, ou seja, um conjunto de moralidade muito grave que está aqui na nossa história, não como chamado homem branco, isso cria só polaridade, só divide, mas como raça humana. E que não tem a ver com família, no sentido de que isso é hereditário. Hereditariedade, essa palavra, não existe esse sentido. Existe uma hereditariedade genética, não existe uma hereditariedade moral. Cada espírito traz aqui o resultado de suas existências passadas, esse acervo, e esse acervo determina os teus valores e o que você aplica com o mesmo livre-arbítrio. Nossos mentores sequer vão se intrometer nas nossas escolhas. Os nossos mentores aqui, fiadores da presente existência e de tantas outras, certamente, são espíritos benevolentes,
e dedicados que vêm a trabalho para cada um de nós. Dr. Herman, na Casa do Caminho, não vai dar solução. Ele vai nos ensinar o porquê. E muitas das vezes, por misericórdia, buscando no mais alto e no plano maior, trará ele o lenitivo, os remédios necessários a nos atenuar e até curar. Porque muitas vezes a cura não é o resultado buscado. Porque nós precisamos é curar o espírito e não o corpo. O corpo é meio e não fim em si. É através do espírito, ligado à carne pelo perispírito, que fazemos isso. Então, família tem essa importância? Tem. Família nos recebe? Sim. Podemos ser um parentesco do passado? Sim. Trazemos características dessas famílias estelares ou famílias erráticas? Podemos sim ou não, porque muitas vezes vamos receber como prova, nessa atenção, espíritos endurecidos ou mais difíceis que precisam da nossa atenção, ou espíritos que fizeram parte da nossa órbita num passado e a quem nós causamos danos. Por que causamos? Não pense não que fizemos coisas boas, certamente. Por mérito estamos aqui, mas fizemos muitas coisas que precisam e devem ser corrigidas. Então os recebemos no seio da família e às vezes ficamos pensando que é um filho difícil, um sobrinho difícil, um outro tipo de parente, um pai ou uma mãe difícil. Às vezes existe um choque entre pai e mãe com os seus filhos. Às vezes acontece, mas é essa dificuldade que está sendo superada. Então, genealogicamente, não, o espírito não tem. Ficamos dando valores. Vamos lá, eu falava de um Brasil novo, né? Sabemos que quando chegaram aqui os colonizadores, eles mandaram para cá, para colonizar as terras, os degredos, os criminosos, marginais de toda a espécie, com quem eles queriam. Degredos eram todos aqueles que eram desafetos da coroa ou do império que era dominante lá, e do governo, né, do modo de governança. Os criminosos que estavam gastando da coroa e tirando posses ali para serem sustentados, mesmo que como animais, eram trazidos para cá. E outros, infelizmente, as prostitutas, aquelas que eram submetidas a fazer a entrega de seu corpo em troca da moeda, né? E eram trazidos para cá. Deu para entender a genealogia que nós temos? Alguns ficam dando tantos valores. Aqueles que vieram para cá iam buscar os índios ou iam receber os negros para escravizá-los e botá-los para trabalhar, para se locupletarem do valor e do trabalho. Será que tem valor a gente ficar buscando assim? Não, eu era tetraneto do barão. Acho que tinha que ficar quieto. Não tinha, eu pertenço à minha família e tento fazer o meu melhor com ela. E todos aqueles que aqui me receberam, eu dou graças a Deus, porque eu estou aqui por mérito dos meus antepassados pais. Honrai vosso pai e vossa mãe. Está lá no Evangelho. Os meus pais me receberam. Aceitaram um desafio. Tem o amor? Claro. Trouxeram amor, trouxeram dedicação, trouxeram renúncia. Buscaram acertar o máximo possível. Se houve algum erro, não foi da tentativa deles, a meu ver, mas foi o modo como eu recebi, e penso que sejamos assim, no modo geral. Né? Mas alguns pais erram também, porque faz parte da história do espírito. Então, é preciso que a gente olhe para isso com muita atenção. Nossas famílias, sejam elas consanguíneas ou não, porque vamos formando outras famílias, não temos grandes amigos, não temos lembranças saudosas de amigos, pessoas que passaram pela nossa vida e não faziam parte do que se chama consanguíneo. Até tem essa história de nobreza e sangue azul, né? Inventado isso para submeter. Mas, enfim, isso faz parte de outro momento de estudo. Amigos que passaram em nossa vida, amigos e amigas, se preferirem, porque o gênero fica neutro na língua portuguesa, tá, gente? Quando eu estou falando amigos, eu não estou só privilegiando o homem. Não, por favor. É que a língua mater nossa é o português e ela pega o gênero masculino e transforma em gênero neutro para referência. Então, não se precisa falar amigos e amigas. Quando fala amigos, tá geral, tá? É para todos. Até porque valora a base que é a mãe, que é a co-criadora, as mulheres que são co-criadoras com Deus na forma de trazerem esses corpos, como nós estamos falando, para receberem esses espíritos e entrarem em missão. Mas voltamos.
é importante que a gente veja a finalidade. A finalidade da nossa encarnação é a evolução, evoluirmos, nos melhorarmos para nós e podermos fazer a diferença com os outros, no mundo. Então, a importância da família é estar formando seres que deixem o planeta melhor do que quando aqui chegaram. É acréscimo, não é subtração. Ninguém vem subtrair nada da Terra. Você pode até causar um mal, com certeza, pode. Você pode causar o mal de modo intencional, você pode causar o mal por modo de ser distraído, você pode causar o mal porque não fez mal, mas bem também nenhum fez. Vamos prestar atenção. Eu não faço mal mais a ninguém, acredito, na grande maioria, nós somos assim, nós não fazemos mal a ninguém. Não estamos mais fazendo mal, mas que bem nós estamos realizando. Essa é a importância, porque na ausência do bem, ali se instala o mal. O mal é a ausência de bem. Então é isso. Fica aquele equívoco, fica aquela lacuna que produz um não bom resultado. Para finalizar, vamos olhar o seguinte. Fundamento da reencarnação. Reoportunização. A gente chega, constrói com base em nossas tentativas. O pessoal diz muito erro, né? Mas é através de tentativas que muitas das vezes nos frustram, né? Frustra mesmo, tentativas que não dão certo, que é o erro. Não, não é o erro, é o não resultado esperado positivo. Então são as nossas múltiplas tentativas que nos levam aos acertos, ou podem, de acordo com a nossa moralidade, com o nosso desvio moral, nos locupletar em detrimento de causa de dores e sofrimentos para terceiros. Causa e consequência, né? Vamos ter ação e reação, causa e consequência. É aquilo. A semeadura pode ser como lá o semeador, que sai colocando na parábola diversas sementes, elas não estão dando resultado nenhuma, mas no final dá, porque a colheita é obrigatória. Então, se nós plantamos arroz, é arroz que nós vamos colher. Se plantamos feijão, é feijão que vamos colher. Se nós plantamos amor, é amor que nós... Ah, não, eu planto amor e colho ódio. Não, você não colhe ódio. Você colhe uma resposta em que você está incomodando. Porque com amor incomoda. Amor incomoda. Entregar amor, entregar compreensão, entregar renúncia, se fazer um ser misericordioso frente àquele que de alguma forma ainda está com ações equivocadas, incomoda. Esse é o primeiro momento. É nesse momento que as coisas começam a fazer resultado. Porque nós estamos aqui para sermos incomodados e mudarmos. Construímos, como eu falava, e aí dessa construção nem sempre quer dizer que é positiva e legal, portanto, legal do jeito está muito bom, né? Depois somos obrigados a desconstruir para reconstruir. Assim, é um processo, né? A gente fica olhando assim as cidades crescendo, às vezes são necessário você desconstruir, demolir áreas muito grandes, dar progresso nessa arquitetura, nessa dinâmica de desenvolvimento. É isso. Nós precisamos de toda a sorte construir, temos coragem, constrói. Depois entender que parte ou todo pode ser desconstruído para reconstruir. É formação e família é fundamental para isso. Eu agradeço a oportunidade. A gente sabe que provas e expiações são de nossa escolha e muitas das vezes são compulsórias porque não sabemos fazer as escolhas adequadas ainda na totalidade. Alguma coisa fica a nosso critério, outras não. Mas família só nos dá a capacidade de chegarmos aqui, a possibilidade, a oportunidade de chegarmos aqui e sermos reencarnantes. Tudo mais vai depender de um conjunto de ações, mas sobretudo da índole de cada um de nós. A nossa índole como espíritos vai determinar. Podemos ser pelos modelos bonitos ou feios, ricos ou pobres, enfim, que vai delinear a nossa moralidade. E o conjunto da família, claro, influi, mas nem sempre influi tanto positivamente ou negativamente que nós devamos ter isso como desculpa. Temos como uma parcela, pois que o fundamento está no nosso livre-arbítrio. Que possamos fazer desse momento de reflexão
algo que seja ação positiva. Não adiantam só palavras, não adianta a gente buscar somente um conhecimento que fique preso numa estante como um livro parado atrás de nós. Não, é preciso que a gente ponha em ação. Que eu possa lhes ter provocado, que eu possa lhes ter instigado a essa melhora e que possa, de toda sorte, dividir com vocês a possibilidade do trabalho, da ação positiva para conosco, para com o nosso próximo mais próximo, da família, para fora, até a grande órbita dos amigos, do trabalho, a grande órbita daqueles que nos cruzam o caminho sem que a princípio tenhamos a lembrança do conhecimento, mas que muitas vezes pode ter sido alguém com quem convivemos no passado de uma forma de uma parentela ou uma relação de amigos. Vamos lembrar disso. Devemos fazer a diferença, deixar o planeta um pouco melhor do que quando aqui chegamos. É acréscimo e não subtração. Que a graça de Deus esteja presente em nosso caminhar, que Jesus seja esse norte a orientar a nossa bússola íntima da nossa moralidade, da nossa construção, das nossas buscas e das nossas realizações. E que junto com o Dr. Herman e todos os espíritos da Casa do Caminho estejamos gratos pela oportunidade da presente encarnação. Graças a Deus. Obrigado.